Salve, salve, meu povo! Tava aqui renovando a minha versão Danilo Fernandes, né? Porque hoje tem evento lá no Trapiche Barnabé, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar evento de lançamento de novos uniformes da Puma, mas já vazou, né? Já vazou, provavelmente você já viu aí nas redes sociais. Acho bonito, inclusive. Não dá pra ver tantos detalhes ainda, a gente só vai conseguir ver com um pouco mais de cuidado quando tocar mesmo. Até ter dimensão da tecnologia da Puma, que é algo diferente na produção dos materiais, dos uniformes e tudo mais, mas enfim, a primeira impressão foi positiva, pelo menos na minha opinião, fica à vontade para poder discordar. E é isso, acabou circulando já aí nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais, mas a gente deve ver outros uniformes da mesma coleção hoje lá no Trapiche Barnabé. E Cadu Santoro concedeu entrevista para o Globo Esporte, todo mundo estava aguardando essa entrevista, ele falou sobre reforços, falou sobre buscar atacante ainda nessa janela, né? Falou sobre a situação aí do gol e outras coisas mais, e eu vou disponibilizar para você poder conferir na íntegra lá do Globo Esporte. Veja aí. Globo Esporte de volta com a entrevista exclusiva do diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, a Gabriele Gomes. Entre os temas, ele falou sobre Rogério Ceni, Everton Ribeiro e sobre reforços. O segundo título de fato, mas o primeiro de direito. A gente já vinha nesse processo de transição, mas até a finalização dos documentos, ele ocorreu pós o título do Baiano. Então, na era SAF, digamos que esse foi o primeiro título do clube, apesar de algumas pessoas já terem iniciado o projeto em 2023, ainda nesse processo de transição. E o que a gente precisa é ir crescendo ano após ano. Ao fundo, a taça do Baiano conquistada esse ano. E com ela de cenário, Cadu Santoro falou pela primeira vez com exclusividade a uma emissora baiana. O sorriso estava estampado no rosto, e não à toa. Afinal, o momento é de se orgulhar. Em 2 anos de Grupo City, o Bahia conquistou 2 títulos estaduais e garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos. A gente entrou na segunda fase da Libertadores, a gente tinha como primeiro objetivo classificar para a terceira fase, da pré-Libertadores, desculpa, porque a gente entendia que a terceira fase já nos garantiria um calendário internacional, que era uma meta nossa do ano, a gente entendia que era importante. E agora a gente entrou numa fase de grupos, um grupo muito difícil, um grupo com equipes com muita história de competição. E para uma temporada de sucesso, Cadu Santoro trouxe reforços para compor o elenco. Entre as movimentações da diretoria, a chegada de um goleiro. Há um mês, Ronaldo desembarcava em Salvador para disputar posição com Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Não era a contratação dos sonhos da torcida. Acabou de chegar, mas já estava no radar desde o ano passado. A gente já tinha monitorado ele no ano passado, no Atlético Goianiense, a temporada que ele vinha fazendo. Naturalmente, sempre que tem alguma contratação, existe discussão entre diretoria e comissão técnica. O Rogério também conhecia o Ronaldo e a gente debateu até chegar num acordo quando a gente recebeu a oferta do Denis de saída, que era um atleta que poderia trazer essa competitividade que a gente buscava na posição. Mesmo com 3 goleiros no elenco, o Bahia avalia a possibilidade de trazer mais um jogador da posição na próxima janela de transferências, que começa em junho. A gente via no Ronaldo um jogador que pudesse trazer competitividade nessa posição, e aí a gente vai avaliar até a próxima janela como é que está o desempenho, que a gente entende que a gente tem hoje 3 goleiros de um nível bom para a competição, e que a gente tem também um jovem, o Gabriel, que participa no dia a dia desse trabalho. O Bahia já contratou 9 reforços nessa temporada. Além do goleiro, está de olho também em jogadores para o ataque. Carência que até já foi assunto em uma das coletivas de Rogério Ceni. Existe essa janela de exceção que ela segue aberta. A gente continua olhando, a gente entende que ainda tem o setor ofensivo uma necessidade de uma
de mais uma contratação. Isso é um alinhamento, e o Rogério já falou isso em alguns momentos. Mas a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção para não fazer um mau negócio. O que a gente não pode é errar, tomar decisões erradas que possam comprometer o nosso ano. Se a gente encontrar uma opção que faça sentido do ponto de vista técnico e financeiro, a gente vai olhar. Se a gente entender que não faz sentido, a gente vai esperar a próxima janela de meio do ano. Desde que chegou, o Rogério Ceni vem mudando o cenário do Bahia. Permanência na Série A, vaga na Libertadores depois de 36 anos e um título estadual. Um casamento que deu muito certo e que deve continuar por mais tempo. É um cara que ajuda muito em outros aspectos, que a gente conversa muito, que tem muita troca. O contrato dele acaba, mas assim, já existe uma conversa inicial, é o desejo do clube que ele continue, é o desejo dele continuar. Eu acho que quando as duas partes têm o interesse, as coisas acabam naturalmente chegando no denominador comum. Outro que deve ter o contrato renovado é o camisa 10 e capitão Everton Ribeiro. O Everton, ele veio num primeiro momento com um contrato de 2 anos, existe uma possibilidade de continuidade dele, existem já mecanismos no próprio contrato de uma possível continuidade e a gente vai trabalhar junto com ele. É uma conversa sempre muito aberta com ele, com os empresários, porque a gente acredita e quer muito que o Everton continue com a gente, não só dentro do campo, mas que possa nos ajudar fora do campo num futuro. De veterano para os mais jovens, Biel, aos 23 anos, vendido ao Sporting de Portugal por 48 milhões de reais. A maior venda da história do clube. Outros 2 talentos são cobiçados pelo mercado. Eric Puga, de 24, e o uruguaio Lúcio Rodrigues, de 21. Puga, inclusive, chegou até a receber uma proposta do futebol árabe. Os 2 podem até ser negociados no futuro, mas a prioridade é que brilhem no Bahia. A gente sempre diz que esses atletas eles precisam sempre primeiro performar aqui no Bahia. Qualquer atleta, seja da base ou seja investimento, claro que naturalmente eles podem atingir um posicionamento de mercado, um valor de mercado maior, mas a gente precisa primeiro que eles performem e que entreguem com a camisa do Bahia. Bom, meus amigos, é isso. Este foi o nosso vídeo de hoje. Fala nos comentários o que vocês acharam. Parabenizar, inclusive, a galera do Globo Esporte, do GE, a Gabriele Gomes aí pela matéria, pela entrevista com o Cadu Santoro. Que bom que o Cadu Santoro tá falando um pouco mais. Eu sei que muitas vezes não é algo que tá dentro da alçada dele. Eu sei que ele até queria ter a oportunidade de dialogar, de conversar um pouco mais com o torcedor. Ele até aproveita ali os momentos de apresentação de atletas na coletiva para poder comentar um pouquinho antes como foi nessa de Ronaldo. Mas, enfim, de qualquer forma, foi bem elucidativa, bem bacana a entrevista. Depois de uma conquista relativamente importante, principalmente o trabalho de Ceni. É legal ouvir que Everton Ribeiro, como uma liderança, deve permanecer. Ceni também tendo essa possibilidade de renovar e as buscas continuam. Eu até traria mais jogadores, traria mais zagueiro também, além de atacante, além de goleiro. Mas enfim, tomara que dê tudo certo e a gente tenha uma temporada muito boa. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?